Bem-vindo ao canal 7+. Vem com a gente nesse vídeo. Hoje, iremos discutir sobre alguns assuntos dos conflitos mais persistentes do mundo. Nós vamos explorar importantes disputas internacionais que continuam a mudar o panorama global. Desde a história de Israel e Palestina, até a contínua rivalidade entre China e Taiwan. Vamos examinar os conflitos que deixaram sua marca em nosso mundo. Nos acompanhe enquanto desvendamos as complexidades dessas disputas em andamento e os esforços para encontrar soluções duradouras. Então vamos para o 7. A Ucrânia e a Rússia têm uma história profundamente entrelaçada, com a Ucrânia obtendo independência em 1991 após o colapso da União Soviética. No entanto, ressentimentos históricos e disputas territoriais persistiram. Em 2014, houve uma mudança significativa quando a Rússia anexou a Crimeia, uma região dentro da Ucrânia, desencadeando anos de tensões diplomáticas. A situação escalou dramaticamente em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, um evento rotulado como um ponto de virada na história da Europa pelo presidente francês Emmanuel Macron. A população diversificada da Ucrânia, composta por ucranianos étnicos e russos étnicos, torna o conflito ainda mais complicado. Muitos especialistas argumentam que a aspiração da Ucrânia de se alinhar com instituições ocidentais, como a União Europeia e a OTAN, desempenhou um papel fundamental, já que a Rússia se opõe fortemente à integração ocidental da Ucrânia. Um ano após o início do conflito, as perspectivas de uma solução diplomática parecem sombrias, levantando preocupações sobre uma escalada perigosa, potencialmente envolvendo o uso de armas nucleares pela Rússia. O conflito entre China e Taiwan é uma questão antiga e complexa. Taiwan, oficialmente conhecida como República da China, se considera um estado soberano com seu próprio governo, exército e constituição. Porém, a República Popular da China vê Taiwan como parte de seu território e não exclui o uso da força para alcançar a reunificação. As raízes desse conflito remontam à Guerra Civil Chinesa, que terminou em 1949, quando o Partido Nacionalista Chinês se retirou para Taiwan, após perder para o Partido Comunista Chinês. Desde então, Taiwan opera como uma entidade separada, mas seu status continua sendo disputado. Fatores geopolíticos e políticos complicam ainda mais a situação. Muitos países não reconhecem oficialmente Taiwan como Estado soberano devido à pressão da China, mas eles ainda mantêm relações informais. O conflito permanece um potencial ponto de tensão no leste asiático, com ambos os lados mantendo prontidão militar e os esforços para resolver a questão pacificamente continuam, embora enfrentam desafios significativos. O conflito entre Índia e Paquistão é uma questão profundamente enraizada e complexa que teve origem na partição da Índia britânica em 1947. A partição levou à criação de dois países separados, Índia e Paquistão, com populações predominantemente hindu e muçulmana, respectivamente. As disputas sobre a região de Jammu e Caxemira têm sido uma fonte primária de tensão. Ambos os países reivindicam todo o território, o que resultou em várias guerras e conflitos em curso, incluindo a linha de controle em Caxemira. Diferenças ideológicas, ressentimentos históricos e competição por recursos contribuem ainda mais para o conflito. Índia e Paquistão travaram diversas guerras e envolveram-se em frequentes conflitos na fronteira. E ambos possuindo capacidades nucleares, aumenta muito mais o potencial para um conflito catastrófico. Os esforços para encontrar uma resolução duradoura continuam, mas a situação permanece frágil, marcada por uma escalada periódica de tensão e a necessidade de diplomacia para manter a estabilidade na região. O conflito entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, conhecida como Conflito Coreano ou Guerra da Coreia, é uma questão antiga e complexa. Ele teve início no pós-Segunda Guerra Mundial, quando a Coreia foi dividida ao longo do paralelo 38, em dois estados separados. O Norte
era comunista, apoiado pela União Soviética e China, e o Sul, capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. Em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, desencadeando a Guerra da Coreia, que durou até 1953, quando o armistício foi assinado. No entanto, um tratado de paz nunca foi finalizado, então, tecnicamente, a guerra nunca foi oficialmente encerrada e a Península Coreana permanece dividida. As tensões persistem devido a diferentes ideologias políticas, ressentimentos históricos e a acumulação militar em ambos os lados. Foram feitos esforços para amenizar as tensões e promover a reunificação, mas a situação continua muito delicada, com escaladas periódicas e desafios diplomáticos continuando a definir o relacionamento entre as duas Coreias. O conflito entre Turquia e Grécia gira principalmente em torno de disputas territoriais e tensões históricas. Questões-chave incluem reivindicações conflitantes sobre limites marítimos no Mar Egeu e no Mar Mediterrâneo Oriental, especialmente no que diz a respeito às zonas econômicas exclusivas e exploração de recursos. Disputas históricas sobre ilhas e ilhéus complicam ainda mais a questão. Recursos energéticos, em particular reservas de gás natural no Mediterrâneo Oriental, intensificam o conflito, já que ambos os países buscam explorar esses recursos. Foram feitos esforços diplomáticos e mediações internacionais para abordar as questões, mas tensões militares periódicas, confrontos navais e violação de espaço aéreo continuam a desgastar as relações. Uma resolução pacífica é essencial para estabilizar a situação nesse conflito de longa data e muito complexo. O conflito entre China e Índia gira principalmente em torno de disputas territoriais na região da fronteira do Himalaia. O ponto de maior discordância é a linha de controle real, uma fronteira mal definida que ambos os países reivindicam de forma diferente. As tensões se intensificaram em 2020, quando ocorreram confrontos mortais no Vale de Galwan. Ambas as nações implantaram tropas e construíram infraestrutura nas áreas em disputa, levando a impasses militares. Ressentimentos históricos, competição por influência regional e interesses estratégicos diferentes também contribuem para o conflito. Tanto a China quanto a Índia são potências regionais de grande importância global em crescimento. Os esforços para resolver o problema por meio de canais diplomáticos tiveram sucesso limitado. A situação permanece delicada e ambos os lados mantêm presença militar na região, tornando essencial continuar as negociações diplomáticas para reduzir o risco de escalada. A difícil situação entre Israel e Palestina é um conflito complexo e duradouro, focado em objetivos nacionais conflitantes e disputas por território. Ela surge de laços históricos que tanto os israelenses quanto os palestinos têm com a mesma terra, levando a disputa sobre fronteiras, propriedade da terra e autogoverno. No cerne desse conflito está a ocupação israelense dos territórios palestinos, especialmente a Cisjordânia e a faixa de Gaza, que começou em 1967, após a Guerra dos 7 Dias. Os palestinos buscam um Estado independente nessas áreas, com Jerusalém Oriental como sua capital, enquanto Israel insiste em seu direito de existir como Estado judeu seguro na região. Além desse conflito de longa data, as tensões aumentaram no início de outubro de 2023, quando hostilidades irromperam entre Israel e o Hamas, um grupo islamista militante que controla Gaza desde 2006. O Hamas lançou foguetes contra Israel e entrou em cidades do sul de Israel, resultando em vítimas entre soldados e civis. Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas e ambos os lados estão se envolvendo em trocas diárias de foguetes, com Israel também ordenando evacuações em Gaza. Esse conflito prolongado viu inúmeras confrontações violentas, esforços de paz e negociações diplomáticas, mas uma resolução duradoura e pacífica continua elusiva, impactando fortemente a geopolítica do Oriente Médio. Como vimos nessa exploração de conflitos em andamento envolvendo grandes nações, somos lembrados da complexa teia de história, política e emoções humanas que impulsionam essas disputas.
Essas questões persistem por anos, até décadas, e continuam impactando a vida de inúmeras pessoas. É um lembrete contundente da importância da diplomacia, compreensão e empatia em nosso mundo interconectado. Embora o caminho para a resolução possa ser longo e desafiador, é crucial manter a esperança e se envolver. Esses conflitos nos lembram que a paz global é um esforço coletivo e que o diálogo e a cooperação são essenciais para um futuro melhor para todos nós. Agradecemos você por nos acompanhar nessa jornada e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos de curiosidade, entretenimento e informação aqui no canal 7+. Até o próximo vídeo.